Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus, como sois grande! O Senhor é a minha grande alegria. Vamos nesse momento bendizer o nome do Senhor, porque Ele fez e Ele continua fazendo maravilhas em nós. Hoje toda a igreja celebra a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos e Maria no cenáculo. Vamos pedir neste momento ao Espírito Santo de Deus que ele nos ajude a sermos fortes, que ele nos ajude a descobrir sempre a vontade de Deus sobre nós, que ele nos ajude a cumprir a nossa missão de sermos anunciadores e anunciadoras da paz. Queremos neste momento, neste dia do Espírito Santo, pedir força, coragem para todas as pessoas que nesse momento sofrem, sobretudo com pessoas doentes. Vamos rezar pelos cuidadores, pelas cuidadoras, por todos os pais, todas as mães que cuidam dos seus filhos com carinho, com ternura. Queremos rezar e colocar no colo de Deus, neste momento, a Maria Rita, o Miguel Barros Barbosa, o Davi Lucas, o Pedro Miguel e de maneira hoje toda especial, a Ana Gabriela Rodrigues de Lima. E quero também trazer presente, pedir que você, meu irmão, que você, minha irmã, a Ana Gabriela está internada e precisa muito das nossas orações. Por isso nós vamos rezar, sempre que a gente lembrar da Ana Gabriela, nós vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma Santa Maria, pedindo pela saúde dela. E ao mesmo tempo rezando, pedindo ao Espírito Santo que dê muita força para os seus pais, para os seus familiares e para os seus amigos. Vamos continuar rezando pela pequena Ana Gabriela e ela vai ficar bem, se Deus quiser e se for da vontade de Deus. Queremos também rezar pedindo, as luzes do Espírito Santo sobre a Tereza Ricelli Barbosa Bezerra, Rosineide Maria Lins, Maria Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues Neres, Wesley Costa, Flávio Lima, Alex Mota Gil, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana Rocha, Meire Correia Lacerda, Janicléia Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Orezina Maria, Solange Oliveira, Francisca Adailma Souza, Raimundo José Coelho, Maria Almeida de Araújo e também vamos rezar hoje, também de maneira toda especial, pela Maria Auxiliadora Castro. Vamos mais uma vez nos unir a todas as vítimas da guerra, das enchentes e da pandemia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do santo evangelho escrito por João. Glória a vós, Senhor. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para eles: A paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, eu também envio vocês.
Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, hoje nós celebramos o dia de Pentecostes. E o Evangelho fala que os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas. Por que eles estavam com as portas fechadas? Porque eles estavam com medo das autoridades dos judeus. Mas é interessante observar que eles estavam reunidos, ou seja, eles estavam em comunidade. As portas estavam fechadas. Eles estavam com medo, mas eles estavam reunidos ou unidos. Estavam em comunidade. E olha quem aparece de repente. Diz o Evangelho que de repente Jesus aparece no meio deles e dizendo, veja, é interessante observar que os discípulos estavam com as portas fechadas, portanto eles estavam com medo. E quem está com medo não está em paz. É por isso que Jesus vai aparecer no meio deles dizendo, a paz esteja com vocês. E em seguida, lhes dá o Espírito Santo. E ao mesmo tempo, Jesus dá para eles uma missão. E qual é a missão? De perdoar e de reconciliar. Vejam que os discípulos estavam com medo, portanto, eles eram perseguidos pelas autoridades, e Jesus vai justamente dar essa missão para eles. A missão de perdoar e a missão de reconciliar. Hoje, o que faz mais falta hoje, também hoje, mas naquela época, mas também hoje, é justamente a paz. E nós somos convidados e convidadas, meu irmão e minha irmã, a refazer os pedaços da vida, a reconstruir as relações quebradas por causa das injustiças, de tantos outros motivos que só nós sabemos. Então nós somos hoje convidados e convidadas a refazer os pedaços da vida, a reconstruir essas relações quebradas, seja ela na família, na sociedade, na comunidade, no trabalho e em tantos outros espaços. Nós temos muitas vezes essas relações quebradas e precisam ser refeitas para que haja paz. E Jesus nos convida justamente hoje, no dia da solenidade de Pentecostes, a refazermos tudo isso. Então Jesus se faz presente na comunidade. Isso é interessante a gente observar, porque muitas vezes a gente prefere ficar sozinho, isolado, não querendo participar da comunidade, né? Mas a comunidade é o lugar, é o espaço propício para refazer essas relações quebradas, para reconstituir a vida, né? É o espaço para a vida mesmo. Então Jesus ele se faz presente nesta comunidade. Lembrando, as portas estão fechadas, ou seja, mas essas portas não podem jamais impedir que Jesus esteja no meio daqueles que acreditam nele, né? Essas portas, elas não impedem isso, as portas fechadas, é claro, né? Não impedem que Jesus esteja no meio daqueles que acreditam na sua presença. Hoje, quando estamos reunidos, mesmo com todas as portas fechadas, e a gente passou um tempo e ainda, infelizmente, ainda vamos continuar com as portas fechadas das nossas casas, das nossas igrejas,
Mas mesmo quando nós estamos com essas portas fechadas, Jesus está no meio de nós. Isso é uma certeza que nós devemos sempre ter. Mesmo estando com as portas fechadas, Jesus está no meio de nós. E a primeira palavra é sempre a mesma. A primeira palavra, a primeira frase. A paz esteja com vocês. Hoje ele diz para você, meu irmão, para você, minha irmã, a paz esteja com você. Para você que nesse momento não se sente em paz, para você que está com medo, para você que está preocupada com alguma coisa, para você que agora está no hospital com seu filhinho doente, com sua filhinha doente, para você que nesse momento se encontra doente, para você que nesse momento se encontra passando por um momento muito difícil na sua vida. Jesus está no meio, Jesus está com você. E nesse momento, escute Jesus dizendo para você: a paz esteja com você. A paz esteja com você. É interessante observar que Jesus, ele mostrou os sinais, né? O Evangelho diz que ele mostrou os sinais da paixão nas mãos e no lado. Então Jesus, ele entra no meio dos discípulos e ele vai mostrar os sinais da sua paixão nas mãos e no lado. Então o ressuscitado, meu irmão, é o mesmo, o Jesus ressuscitado é o mesmo Jesus crucificado. O Jesus que está conosco na comunidade não é o Jesus glorioso que não tem nada a ver com a nossa vida, que não tem nada a ver com a vida da gente, mas é o Jesus que viveu e que traz as marcas da sua paixão. É esse Jesus que está no nosso meio, o Jesus que está que traz as marcas da sua paixão. As marcas da paixão estão até hoje no sofrimento do nosso povo, na fome, na miséria, né? No sofrimento nas filas dos hospitais ou nos leitos dos hospitais, na fila, né, esperando por uma vaga, no sofrimento de tantas mães que veem os seus filhos no mundo da droga, no mundo da violência, no sofrimento de tantas mães que hoje não tem nada para colocar no fogo para dar para os seus filhos. Jesus continua sendo crucificado. E muitas vezes, meu irmão, a gente precisa ser sincero e a gente precisa falar, quem sabe, para mudar. Às vezes a gente prega muito um Jesus glorioso, um Jesus que não tem nada a ver com a nossa vida, um Jesus que não tem nada a ver com a vida do nosso povo sofrido. Um Jesus que está nas alturas, sempre nas alturas, um Jesus que está nas catedrais da vida, nos grandes centros, no meio do luxo e das riquezas. A gente prega muito esse Jesus. E aqui eu já falei isso em outro momento, e que muitas vezes nós viajamos quilômetros e quilômetros, muitos quilômetros, para encontrar com esse Jesus glorioso, né? Porque parece que para fazer uma experiência de Jesus a gente precisa estar nesses grandes templos, grandes santuários. A gente não consegue, infelizmente, fazer a experiência de Jesus, com esse Jesus que se encontra ali, no meio daquela família pobre, carente, no meio da tua família, né? No meio, lá na tua comunidade, lá na capelinha simples da tua comunidade, que nem piso tem, e muitas vezes até falta o telhado, que não tem porta. Ali também Jesus está. É esse Jesus crucificado, esse Jesus sofredor que vive no nosso meio e que muitas vezes a gente não se dá conta de que ele está presente. E a gente vai terminar a nossa reflexão lembrando que Jesus é crucificado e ao mesmo tempo ressuscitado, ele nos confere uma missão. Ele nos confere uma missão. A missão de construirmos a paz, de construirmos sempre a paz.
construirmos a paz na nossa comunidade, na nossa família, lá no nosso trabalho, onde quer que estejamos, nós somos convidados a construirmos a paz. Por isso, o Evangelho diz, receba, ele sopra e diz, receba o Espírito Santo. Ele soprou sobre os discípulos, aqueles discípulos daquela época, hoje ele sopra sobre nós. Receba o Espírito Santo. E é com o Espírito Santo que nós vamos promover a paz, que nós vamos reconstruir a paz, que nós vamos devolver a vida para tantas pessoas que se encontram à margem da sociedade. Portanto, meu irmão e minha irmã, receber o Espírito Santo é se colocar no movimento, é se colocar a caminho. Não é receber o Espírito Santo, cair, desmaiar, falar em línguas e assim por diante. Depois volto para casa de boa, vou dormir tranquilo, não estou nem aí com o meu irmão, com a minha irmã, tanto faz como tanto fez, entendeu? Vou dormir com a minha consciência muito tranquila. E depois, no domingo seguinte, ou sei lá, no dia seguinte, eu volto de novo para a igreja, lá eu recebo de novo o Espírito Santo, eu choro e digo que foi uma maravilha, porque chorei, porque as lágrimas caíram, mas quando saio daquele espaço, encontro meu irmão e minha irmã sofrendo, precisando de ajuda, eu simplesmente faço de conta que não vejo e vou para casa. Não é esse o Espírito Santo. O Espírito Santo que Jesus enviou para os discípulos, né, que deu aos discípulos, é o mesmo Espírito Santo que ele envia para nós hoje, é o Espírito Santo que nos coloca em movimento, né, e que nos tira da nossa zona de conforto e vai nos colocar justamente lá onde está precisando de paz, lá onde tem pessoas precisando de paz, precisando ter vida e vida em abundância. Que o Senhor nos abençoe e um feliz domingo para você, meu irmão, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.